boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Vamos começar rezando? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Amparo, amparai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Quem aqui é casado? Legal. Todo mundo? Foi você que não. Legal. Quem está aqui em casal? Bacana. E quem tem filhos? A maioria, tá. Fechou. Tem alguém que está só a esposa? Só você. E o marido? Só o marido? E vocês estão perdidos, hein? Vão falar para a esposa, não sei se elas vão. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Sobre o porquê casar é difícil, né? Esse é o nosso tema de hoje. Mas eu costumo dizer que, na verdade, casar não é difícil. Casar, qualquer um pode casar, né? Casar, só a gente ter uma mínima preparação. Se for na igreja, por exemplo, faz um cursinho e você casa. Agora, o que é difícil é você continuar casado, né? Por quê? Por que é tão difícil, né? Essa vivência de continuar. Alguém é recém-casado aqui ou todo mundo já tem mais de 2 anos de casado? Todo mundo, acho que já é mais tempo, né? Por que é tão difícil? Vocês que já estão casados há algum tempo já perceberam, né? A gente tem aquela pessoa 24 horas por dia, né? Que é uma personalidade totalmente diferente da nossa. E a gente tem que lidar com aquela pessoa por inteiro, a todo momento da nossa vida. E aí quando surgem os compromissos, surgem os filhos, surgem as exigências de cada um, as coisas começam a complicar um pouquinho, né? Deixa eu me apresentar também para vocês. Eu sou Roger Armelini, eu sou psicoterapeuta, formado pela certificação Italo Marcini e pelo Dr. Jorge Rodrigues, com especialização para atendimento de restauração de casamentos. Atendo também ansiedade, depressão, os casos mais clássicos de consultório, mas a minha especialização é em casamentos, em reestruturação mesmo de casamentos. Tá? Então, por que é tão difícil essa vivência? Né? Bom, cada um acaba olhando muito para si, né? Por mais que no dia a dia vocês se conheçam um pouco mais, né, vão se aprofundando um no outro, a gente acaba que, se você se conheceu, por exemplo, o seu parceiro com 20 anos, você passou 20 anos sem conhecer ele. Então você conhece mais você do que o seu próprio parceiro, né? São duas vidas diferentes. E a gente acaba sempre buscando um conforto. Porque hoje o mundo ele é muito confortável, né? Se vocês saírem daqui e tiverem com fome, vocês podem pedir uma comida para chegar em casa. Eu tenho certeza que aqui ninguém tem, né, uma vida assim precária como a gente tinha antes, né, no século passado, por exemplo. Né? A gente tem muitos confortos, a gente tem carro para ir para casa, a maioria tem, ou se não tem, mora perto, né? Tem ônibus também, se for o caso. Mas a gente tem um trabalho no escritório mais tranquilo, ou um trabalho com algumas facilidades, ou mesmo com a tecnologia para nos ajudar. Então a gente está sempre, hoje em dia, buscando mais esse conforto em todas as situações. Só que aí o casamento ele começa a trazer para a gente essas situações que vão nos tirar desse conforto. E aí nessa situação a gente acaba que começa a se sentir cada vez mais perdido. Porque ninguém hoje tem uma formação para casamento. Vocês se casaram, né? Aprenderam talvez alguma coisa com os familiares de vocês, ou se não aprenderam ativamente, aprenderam pelo exemplo, e aí herdaram toda essa carga também, e foram, no dia a dia, aprendendo meio que na marra lidar com as coisas. Ninguém teve o curso da paróquia, teve talvez alguém aqui não é católico? Só você. Tá.
Teve o curso da paróquia, por exemplo, teve uma formação que você viu na internet, mas não há uma certa formação perfeita para que você entenda como lidar com as dificuldades do matrimônio. E aí, todo mundo acaba ficando com medo dessa dificuldade, e aí isso vai piorando, piorando, piorando no dia a dia, até que em um momento você começa a se questionar: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu fiz a coisa certa de casar? A maioria que é católico, então vocês entendem que o casamento é algo que é para a vida toda. E aí, por um momento, a sua mentalidade começa a pensar assim: nossa, mas eu não estou aguentando aqui já com 5, 10 anos de casado, como é que eu vou viver a minha vida toda com essa responsabilidade? E aí você começa a pensar: será que se eu não começasse de novo, eu não teria uma oportunidade de fazer melhor? E aí que começa a história do divórcio. Só que se você entra na história do divórcio, você quebra a própria estrutura da personalidade humana. A personalidade humana, ela é dividida em 3 pessoas. Assim como as 3 pessoas de Deus, nós dividimos a personalidade humana em 3 pessoas. Nós temos o personagem no palco, aonde ele está assistindo no presente tudo o que acontece. Ou seja, vocês estão aqui me ouvindo, a primeira pessoa da personalidade humana está presente, ela está prestando atenção no que eu estou falando. Aí, ela passa para a segunda pessoa, que é o crítico. O crítico, ele vai analisar tudo que eu estou falando aqui, tudo que está acontecendo no palco da sua vida. E aí ele vai analisar, isso é bom ou é ruim? Eu gostei disso ou não gostei? Se ele gostou, ele passa um roteiro para o próximo personagem, que é o roteirista. Próxima pessoa, que é o roteirista. E aí o roteirista ele começa a criar roteiros para que isso aconteça novamente. Então, se vocês estão aqui, estão me ouvindo, estão gostando de uma coisa que eu falei, o seu crítico vai aprovar. E ele vai passar um roteiro para o roteirista continuar me ouvindo. Agora, se não está fazendo nada sentido, o crítico ele vai falar: isso aí que ele está falando não tem nada a ver. E aí ele vai mandar o roteirista parar, fazer você parar de prestar atenção, você vai começar a viajar, vai começar a pensar. E tudo na nossa vida é assim. Vocês vão começar, agora, se ninguém conhecia, né, essa divisão da personalidade, vocês vão começar a prestar atenção nisso. Por exemplo, quando você toma um café. Eu tomei um café aqui na escola agora, por exemplo. Tomei esse café, eu gostei. Tem um sabor gostoso. Então, o meu crítico, ele aprovou, ele gostou desse café. Aí ele vai mandar um roteirista fazer um roteiro para amanhã eu ir no supermercado e comprar esse café. E aí tudo que acontece na nossa vida, na nossa história é assim. A nossa personalidade ela vai tomando esse rumo das 3 pessoas. Por que eu estou explicando isso que é meio, talvez até complexo? Porque quando você conheceu o seu marido, conheceu a sua esposa, você olhou para ela, olhou para ele e falou assim: olha, essa pessoa é interessante. Vou começar a conhecer um pouquinho mais. Ou seja, o crítico gostou. E aí ele passa para o roteirista: bom, vamos fazer isso aqui um pouquinho durar um pouquinho mais. Vamos começar a namorar? Aí vocês começam a namorar. Aí daqui a pouco, o personagem no palco começou a gostar ainda mais. E aí ele passa, o crítico gosta e fala: vamos fazer isso durar para sempre? Vamos casar. E aí vocês decidem se casar. Ou seja, se você um dia pensa, por causa dos problemas, por causa das coisas que a vida vai te trazendo, em interromper esse ciclo que o seu próprio roteirista, a sua própria personalidade criou, você vai estar rompendo com a própria estrutura da personalidade. Você vai estar criando um novo roteiro que não estava dentro da sua personalidade. E é aí que entra um problema, de fato, psicológico ou de infelicidade. Porque aí você nunca vai conseguir, de fato, ser feliz. Você acha que, porque você está vendo uma certa alegria momentânea, com uma outra possibilidade fora do seu casamento, ou com uma outra possibilidade fugindo das situações do seu casamento, você acha que isso vai te trazer a felicidade, mas isso vai te trazer somente uma alegria momentânea, porque você quebrou, de fato, a estrutura da personalidade.
Porque o matrimônio ele é isso. Ele é você lidar com aquela pessoa por inteiro durante toda a sua vida. Agora, o que é o matrimônio? Alguém gostaria de falar o que acha que é o matrimônio? Sim, a palavra, o que significa a palavra matrimônio? Pois é, a maioria casa e não sabe o que é. Não sabe o significado da palavra matrimônio, né? Então vocês estão vivendo uma coisa que, assim, vocês sabem o que é, mais ou menos, né? Porque o padre foi lá, abençoou, né? Vocês receberam o sacramento. Se não receberam o sacramento, vocês se juntaram, né? Através de um ato pelo menos civil, ou talvez até de um ato somente humano, né? De estarem juntos. Mas o que é o matrimônio de fato? O que significa a palavra matrimônio? Vocês vivem isso no dia de vocês e não sabem o que é. A ideia é fazer o outro feliz, mas assim, o significado, a etimologia da palavra não é isso, né? A etimologia da palavra matrimônio vem de matria, mater, em latim, matrimônio, ou seja, tornar aquilo uma preparação para a maternidade. E aí, você vê muitos casais falando assim, acho que a gente não vai ter filho agora, vamos esperar um pouco, vamos, ou então, a gente não quer ter filho. Então, qual que é o sentido do matrimônio? É exatamente preparar para a maternidade. É preparar aquela terra de vocês dois, e da mulher principalmente, mas para a maternidade. Mater, de maternidade mesmo. Né? Preparação para a maternidade. Até se você olhar no latim, o mônio ele entra como uma obrigação mesmo. Né? Mas para facilitar, a gente coloca como uma preparação mesmo para a maternidade. E aí, quando você recebe esse sacramento, você está recebendo os dons de Deus para que você consiga lidar com o matrimônio, ou seja, lidar com aquela pessoa que está ali para preparar para a maternidade. Até eu sempre falo que a pessoa que às vezes não recebeu um sacramento mesmo, ou de repente teve alguma questão de nulidade no casamento, isso já é um fator mais, claro, à parte, né? Mas ele não vai conseguir, na verdade, levar o casamento para frente porque ele não teve a graça de Deus. Se você não tem a graça de Deus, você não vai conseguir aquilo que a gente falou quando eu comecei, lidar com aquela pessoa. Porque é muito sobrenatural você conseguir lidar com aquela pessoa 24 horas por dia. Você precisa, de fato, da graça de Deus para conseguir ter força para lidar com isso. E aí, você recebe, então, no matrimônio essa graça de Deus para que você consiga preparar aquele casal, né, para receber a vida, receber os filhos. Tá bom, mas o que é graça de Deus? O que é a graça? É outra coisa que ninguém fala, ninguém explica, né? Assim, a palavra. O que significa graça? Qual é a sua graça? A gente não fala assim? Falava, né, antigamente? Qual é a sua graça? Ou seja, qual é a sua presença? A sua presença. Você tem uma graça, você tem uma presença. Então, quando a gente fala, por exemplo, ele está em estado de graça, ele está em estado de presença de Deus. Né? E aí a presença, ela é o que é fundamental tanto para o casal e principalmente, entrando mais no assunto de hoje, na questão da criação dos filhos. Porque se você, aqui eu falando presença mesmo assim, a gente está aqui na nossa presença, né? Então eu estou aqui na presença de vocês, vocês estão na minha presença. Ou seja, a gente está trocando aqui a nossa presença. Ao mesmo tempo que eu me transformo aqui, olhando para vocês, ouvindo vocês, em vocês, vocês se transformam um pouco em mim enquanto vocês me ouvem. Vocês estão, não tem como vocês deixarem de ouvir o que eu estou falando, por mais que vocês não concordem ou que tenham opiniões divergentes, mas a partir do momento que eu estou falando e vocês estão me ouvindo, vocês estão se tornando um pouco do que eu estou falando e um pouco de mim. E eu estou me tornando um pouco de vocês por estar na presença de vocês. E aí a gente cria os nossos filhos, muitas vezes, sem pensar exatamente como é a nossa presença diante deles. A gente cria simplesmente com algumas regras que a gente aprendeu também.
Ou, legal, vocês têm, de certa forma, uma disponibilidade ainda maior, dão uma importância ainda maior na criação de filhos, porque vocês estão aqui, né, os pais colocam os filhos num colégio diferenciado. Mas, como é que é a presença de vocês em casa, na criação deles? A gente sabe que os filhos, as crianças, né, elas não têm muita personalidade formada ainda. Ou seja, elas acabam absorvendo muito mais. A gente que é adulto, a gente pode escolher. Ah, eu estou ouvindo aqui o Roger falando, mas eu não concordo, eu não vou levar isso muito para minha vida. Embora eu tenha feito a diferença em mim, eu não vou levar muito. Agora, a criança não. A criança, ela não tem essa base. Ela vai absorver tudo que você está trazendo para ela e não só você. Tudo que a vida está trazendo para ela. É como uma esponja mesmo. A criança, quando ela nasce, ela não sabe nem que existe outra pessoa além dela. Não sei se vocês já leram sobre isso, né? Mas o bebê, ele não sabe que existe nem a mãe dele. Ele acha que a mãe dele é a mesma pessoa que ele. Aí, de repente, ele começa a crescer, começa a passar o tempo. Aí ele entende, a minha mãe parece que não é a mesma pessoa. Até tem uma fase em fase infantil, né, do bebê, que ela cria um certo receio, né, da separação, ansiedade de separação, que a gente chama, né? Então ele tem medo que a mãe saia e não volte mais, né? Porque daí ele entendeu que a mãe não é a mesma pessoa que ele. Aí beleza, ele entendeu, né? O bebê entendeu. Ah, existe eu, existe minha mãe. Mas ele não sabe ainda que existe o mundo. E aí, quando ele vê o pai, aí ele entende, olha, além de mim e da minha mãe, existe mais uma pessoa. Existe o meu pai, ou seja, existe um mundo ainda mais externo. E aí, a partir disso, ele fica por um bom tempo tendo como referência a mãe e o pai. Claro, depois ele cresce, vem para a escolinha, aí tem um professor, tem outras pessoas. Mas é sempre, desde pequenininho, desde bebê, claro, se tudo aconteceu, né, da maneira que a gente espera, às vezes pode ser só a mãe, pode ser só o pai, mas ele vai entendendo que aquilo é todo o referencial dele. É a partir daquilo que ele vai se formando para o mundo. Tanto que no relacionamento, por exemplo, vocês acabam repetindo vários padrões que os seus pais trouxeram para vocês, mesmo sem perceber muitas vezes. Porque os seus pais foram formando vocês. E é isso que vocês fazem com os filhos de vocês. Só que se vocês não prestam atenção em como é essa presença, ela pode ser inclusive algo prejudicial. Então ela tem que ser uma presença de fato pensada e ativa, né? Trazendo essas boas referências. E aí a gente vive hoje num mundo que está cada vez, claro, mais corrido, com mais informações, e a gente quer terceirizar hoje a presença. A gente quer, legal, vou colocar meu filho numa escola boa, mas aí daqui a pouco você está pensando assim, não, mas meu filho ele tem que aprender várias habilidades, ele tem que aprender natação, ele tem que aprender judô, ele tem que aprender balé, ela tem que aprender balé. E aí você vai ver o tempo que a criança passa, não é minimamente na sua presença. Ela passa na presença do professor, ela passa na presença da professora de balé, na presença da professora de natação. E aí você vai ver o tempo que ela passou com os pais. É uma presença mínima, é uma presença muito pequena e ainda em muitas vezes essa pouca presença ela é com péssima qualidade. Então você está terceirizando a formação do seu filho. E aí vai chegar na adolescência, você vai falar assim, nossa, olha o que está acontecendo com ela, tá ficando diferente. Ué, mas você não participou, como é que você ia saber o que esperar? Ela não se transformou em você. Você não deu a sua presença. E aí, por exemplo, eu ouço bastante no consultório, atendo bastante adolescente, eu tenho que conversar também com os pais, né, antes. E aí eles falam assim, nossa, olha, o meu filho agora, cada hora quer sair com uma menina, cada hora tá com uma, como é que faz? Eu sou católico, mas a gente passou os valores, mas ele... Aí fala, como é que ele brincava na infância? Não, mas como assim? Como é que você punha ele para brincar quando ele era criança? Colocava ele aqui no tapetinho de grama, colocava os brinquedinhos, deixava lá. E aí, como eu falo, todo ato tem uma presença e tem uma consequência, né? E a gente não sabe o que a gente está fazendo. Aí a criança está lá.
Você coloca lá um carrinho, um Lego e um livro. A criança tá lá com o carrinho, brincando, tam, tam, tam. Aí, de repente, ela vê aquele Lego. Ela larga o carrinho e vai pro Lego. Não acontece isso? Aí ela vai lá e começa a brincar com o Lego. Aí daqui a pouco ela vê o livro todo colorido, bonito, larga o Lego de lado e vai lá e começa a folhear o livro. Ou seja, vamos analisar o que aconteceu? Ela estava aqui com uma presença do carrinho. E aí quando ela viu uma mais interessante, ela descartou aquele carrinho e foi para o Lego. Aí ela viu uma mais interessante, descartou o Lego e o carrinho e foi para outro brinquedo. E aí quando a criança se tornar adolescente, o que vai acontecer? Ele viu uma menina, enquanto ela era interessante, ficou com ela. Aí não é mais interessante, descarta e vou para outra. Vocês entendem como cada coisa que a gente faz com os nossos filhos tem uma presença e uma consequência. E é por isso que vocês têm que cada vez se formar mais e fazer uma presença sua com ele. Porque muitas vezes, agora vocês sabem disso, mas não é todo mundo que vai saber. Seu filho está na presença de várias pessoas. Se você não trouxer essa base para ele e se responsabilizar por isso, o que vai acontecer depois, a gente não sabe. E aí, hoje em dia vocês ficam, né, todo mundo, eu também, mas a maioria fica com muito conteúdo hoje no celular, por exemplo. Né? Isso eu digo os adultos, não as crianças. As crianças também se deixar, né? Mas os adultos mesmo ficam hoje com muito conteúdo no celular. Então é assim, é 1000 coisas no celular por segundo. Você passa lá no Reels, você vai girando, cada hora é uma informação, cada hora é uma coisa. Cada hora você tem assim, pelo menos 10 informações por minuto, se você ficar rodando. Então, vocês não conseguem mais se demorar nas coisas. Vocês querem tudo rápido. Eu duvido aqui que alguém consiga ficar 2 horas sentado brincando com o filho. Assim, mas com ele. É com ele, não é no celular, entendeu? Não é pensando no trabalho, não é lendo outra coisa. É com ele, com a presença. Alguém pega o desenho do filho e fica olhando o desenho. Você imagina, o filho fez um desenho para você. Aí ele entrega, você olha e fala, ah, legal, filho, que bonito. E aí guarda o desenho. Entendeu? A criança deu tudo dela ali, por mais que ficou feio. Claro, você não tem, às vezes, nem falar que ficou bonito, né? Dependendo do que for, é até um desestímulo, né? Para ela melhorar. Mas você pega o desenho, fica na presença dela, olha, filho, o que você fez aqui, vamos entender isso aqui. Não, ninguém fica. Ninguém fica. E aí, você vai cada vez terceirizando essa presença, pensando na faculdade. Então eu preciso trabalhar bastante porque eu tenho que dar uma boa faculdade para o meu filho. Tenho que trabalhar porque meu filho tem que ser médico. E aí você simplesmente não se preocupa com essa presença que é ainda mais importante do que a formação dele no futuro, do que como ele vai ser no futuro. É a presença que vai fazer isso. Não é ter diplomas, ter dons no quesito de formações. A melhor formação e a principal que mais traz para ele é você. Então, você tem que se perguntar: como é que eu posso, na minha vida, ser mais forte e ter mais presença com o meu filho? E aí, em cada coisa que você for fazer, que hoje em dia tem muito isso, né? Aí eu preciso. Cada hora a gente inventa uma coisa, né? Agora eu preciso ir para academia e ficar forte. Agora eu vou começar a fazer dieta. Mas como é que isso vai melhorar na qualidade do seu filho? Você recebeu uma vocação do matrimônio. Essa vocação, ela é o rumo que a sua vida tem que seguir. E aí você está olhando, não, mas agora se eu tomar um whey, se ficar fortão, né? Ah, agora se eu começar a estudar não sei o que lá, mas como é que isso vai impactar na sua vocação, que é essa preparação para a terra do matrimônio, essa preparação para a vida dos filhos. O matrimônio ele é a vocação de todo homem.
Ah, Roger, mas tem o padre. Padre como é que, né? Ele não casa. O padre, ele casa com a igreja. Então, todo homem, ele tem a vocação ao matrimônio. O padre, ele tem a comunidade dele para cuidar, ele tem a igreja para cuidar. Do mesmo modo que nós temos a vocação, mas com os filhos. Ou se alguém não tem filho, de repente, alguém que possa estar nos assistindo, que possa. Ele tem aquela vocação de fazer aquela pessoa ser uma terra fértil. Independente, claro, se Deus quis mandar o filho ou não. Mas é você propiciar essa presença mesmo para o seu marido, para sua esposa, para que essa vocação mesmo de estar na presença do outro seja cumprida. E aí você tem que parar de olhar, né, para a grama do vizinho. Porque às vezes você olha, meu vizinho, olha só, ele tem 3 filhos, eles são super felizes, né? E aí o tempo vai passando e o seu filho está ali crescendo, o seu esposo está ali envelhecendo, os problemas do casamento estão chegando e você não presta atenção nisso, né? E a gente vai cada vez olhando mais para dentro de si, se a gente deixar, né? Olhando mais pro egoísmo. A gente vai cada vez mais deixando de prestar atenção no outro. Por exemplo, quando há uma traição, a pessoa às vezes fala, mas foi só um egoísmo. Não, é ato, dia após dia, presença após presença negligenciada, que vai trazendo esses atos que vão se afastando cada vez mais, deixando vocês cada vez mais longe. E voltando a falar um pouco do padre, né? O padre, ele gera a vida também. Ele gera a vida de Cristo. Gera a vida de Cristo na hora que ele está consagrando. Até por isso que a gente beija as mãos do sacerdote, né? O beijo nas mãos do sacerdote é o mais próximo que a gente pode chegar do ventre grávido da Virgem Maria, aqui na Terra. Ele que vai gerar a vida naquela hora que ele está consagrando. E aí, em cada coisa que você for fazer, você vai pensar, então como é que essa aula que eu vou começar, esse curso que eu vou começar, essa academia que eu vou começar, vai melhorar a minha criação dos filhos, vai melhorar a minha presença. Ah, ok, eu preciso de repente fazer uma dieta se eu estou com a saúde ruim, porque daí eu vou ter mais disposição física para estar com os meus filhos. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor, estudar mais para dar mais conhecimento para os meus filhos. Aí, ok. Agora, pense em cada ato que você faz no seu dia, inclusive no trabalho mesmo. Olha, eu trabalho 12 horas por dia. Mas como é que isso está agregando na formação do meu filho e na presença dele? Na minha presença na vida dele? E a perfeição da vida, ela na verdade é você fazer tudo para que o matrimônio dê certo. Não é luxo. Não é você, vou deixar então agora de ter filho porque eu não consigo dar para ele uma casa de 3 quartos. Será que é melhor a vida acontecendo nessa presença, nesse amor que os pais podem dar? Ou não, vocês trabalhando 15 horas por dia, legal, eles têm uma casa boa, mas não tem a presença de vocês. E aí vocês passam, né, essa vida toda pensando em bens, pensando em como é que eu troco meu carro, como é que eu troco minha casa, como é que eu pago a faculdade. Olha que vocação horrível que vocês acabam vivendo por causa disso. Uma vocação totalmente corruptível, né? Vai passar o tempo e não vai levar nada para a eternidade. Agora, os filhos não. Os filhos, a nossa vocação no matrimônio, além dessa preparação e criação dos filhos, é fazer com que os nossos filhos sejam santos. É nós trabalharmos para que eles cresçam com essa vocação também ao matrimônio e à santidade, que uma anda junto com a outra. Então, a todo momento, essa vocação na casa de vocês está te chamando. Todo momento vocês estão lá
E aí o filho fala assim: mamãe, papai. É como se Deus, a todo momento que ele fala, que ele te chama, falasse assim: olha aqui, a sua vocação. Você está perdido, olha aqui. Mamãe, papai. Cada vez que vocês ouvirem isso, pensem: é Deus me chamando para o meu lugar, para o lugar que eu preciso estar e preciso dar de tudo de mim para poder fazer dar certo. A todo momento a sua vocação te chama. E aí a gente fala assim: não, a gente se converteu, né? Agora a gente leva uma vida cada vez mais santa. Só que aí você vai ver por que você está preocupado e você está fugindo totalmente do propósito de Deus para você, está fugindo totalmente do matrimônio. Está preocupado com outra coisa, está preocupado com o trabalho, está preocupado com outra coisa. E vai cada vez mais fugindo da sua vocação. Até o pessoal fala assim, né? Não, São José é meu modelo, né, de vida. Os homens, São José é meu modelo. Aí você vai ver a vida da pessoa, não tem nada disso, né? São José era o modelo de como criou Deus, como criou a criança de Deus, né? E aí você vai ver como é que tá a vida dos filhos. Não tem nada disso. Os filhos estão totalmente sem a presença deles. Então, eu espero que vocês consigam, a cada ato, fazer esse exame de consciência. A cada dia, fazer esse exame de consciência. Como é que hoje foi a minha presença com o meu filho? Como é que hoje foi a minha presença na vida do meu filho? Não só na vida do filho, na vida das pessoas. Como é que eu contribuo também para as pessoas? Né? Se você olhar o filho quando ele é criança, ele faz alguma coisa, a primeira coisa que ele faz quando é mais novinho, né? Ele fez alguma coisa assim que ele não sabe se é certo, ele vai lá e olha para a mãe, né? Olha para o pai. Ou seja, você é o domínio dele ali, você é o norte que ele tem para seguir a vida. E aí você está em casa às vezes falando mal do marido, falando mal da esposa, falando mal do amigo, falando mal da escola, etc. E aí o seu filho está ouvindo. Né? Já com 2, 3 anos já está entendendo, está absorvendo tudo aquilo. Então que a cada dia nós possamos melhorar essa nossa presença e fazer esse exame de consciência de como nós contribuímos ainda mais para a nossa vocação do matrimônio e para a criação dos filhos. Alguém tem alguma dúvida? Fala alguma coisa? Uhum. Também, também. Exato. Sim, sim, sim. Sim. É, exato. Exatamente. É. Sim, sim. É, até essa questão mesmo dos avós é bastante complicada, né? Porque muitas vezes o adulto ele não tem como deixar o filho, às vezes, na escola, às vezes é muito novo, às vezes fica só meio período, e aí depois tem que deixar com os avós. Só que aí vocês concordam que se a sua presença for maior que a dos avós, a sua presença vai prevalecer. Então, assim, não tem jeito, a gente tem que deixar com os avós. Só que aí, por quê? A presença do avô está sendo maior que a dos pais. E os pais não têm só durante a semana, tem final de semana, os pais têm depois do trabalho, né? Então, assim, por isso que a gente tem que se preocupar. Quanto de presença eu estou dando? Quem está tendo mais presença na vida do meu filho? Aí, por exemplo, né, os filhos que estudam aqui no colégio, eles estão bem amparados em termos de professores, mas só que uma hora eles não vão estudar aqui, seja daqui 10 anos, seja daqui 15 anos na faculdade, né? E aí, se ele não teve essa presença dos pais, ele vai chegar lá e vai ter quem que vai dar a presença para ele? O professor, né? Hoje é um professor bom, mas e amanhã?
Se é um professor com uma ideologia que vai contra o catolicismo, por exemplo, aí depois vocês vão reclamar, falar, mas agora... Então, é o que a gente falou. A presença tem as suas consequências, né? Então, é isso. E acho que é até legal nessa questão dos avós que você falou também. A escola, o Colégio Caminho tem um programa, né, de educação para os avós, né, Matheus? Então, eu acho que então vai ter esse programa que já é também uma boa iniciativa, né, para a gente poder, né, melhorar isso. Então, pode falar. Isso é um problema mesmo, né? É bom e adulto. Eu vejo lá na minha sogra, agora de fevereiro, né? O Daniel foi presidente agora de 20, e ela falou, não, aqui na casa da vovó você vai ter tudo o que você quer, na hora que você quer. Entendeu? É assim mesmo. É um trabalho muito grande, óbvio, né? Tudo bem, o Daniel tem 2 meses, mas assim, no futuro não muito distante, né? A minha sogra deveria ficar com o Daniel, minha mãe vai ficar com o Daniel, né? Em algum momento que não puder trabalho, né? Então, assim, ter essa conversa com o avô, com a avó, com os nossos filhos, é uma conversa muito delicada também, não é? Isso é muito difícil, porque parece uma realidade, né? E a sua mãe está tirando a sua autorização na frente do seu filho. Né? Assim, ela não percebe isso, às vezes, o carinho que ela tem pelo neto dela, né? Sim, então, acho que isso é uma coisa muito delicada, né? Da gente querer ser essa presença e, ao mesmo tempo, também, na dinâmica da vida, na corrida que nós temos, não conseguir essa presença tão efetiva, né? Os pais têm que trabalhar de casa e vão trabalhar do lado da mãe. Exato. Você está ligado que você tem presença. Sim. Então, talvez fazer um tempo de qualidade com ele, seja meia hora, 40 minutos, vale muito mais a pena do que às vezes ficar o dia inteiro. Não, e o importante é, por exemplo, nessa meia hora você tá presente mesmo, né? Não tá mexendo no celular, não tá preocupado com o trabalho. É isso que é difícil, né? Exato. Exatamente. Que é o tempo de qualidade mesmo, como o Matheus falou. Exatamente. E os filhos percebem, né? A gente tem que escola, graças a Deus, já, né? Metade dos alunos que a gente tem vaga esse ano, né? Graças a Deus estão aumentando, né? Fazendo boca a boca e também trabalho reconhecido, graças a Deus, né? Mas a gente percebe toda a presença que é diferente. A presença do pai, a presença da mãe na formação, na educação, no dobrar a vontade do filho, né? A gente também está aqui pela nossa parte com muito suor, graças a Deus, e acho que os filhos de vocês estão demonstrando isso. A gente acabou de fazer o APP deles, receber aí semana que vem, avaliação dos valores de cultura, uma por uma, todas analisadas, depois a reunião individual de cada um de vocês, né, para você ter esse jogo de conversa para ver e ajustar parâmetros, né? E a presença do pai e da mãe não parece não. É fundamental acima de tudo. E aí, se você tem uma escola que acredita no que a gente acredita, melhor ainda. Exato. Agora a gente vai colocar uma escola que não acredita no que a gente acredita, aí tem um outro problema. A presença do professor vai prevalecer, né? Às vezes até mais do que vai ter mais tempo que o do pai, né? E aí se é uma presença que é de qualidade ruim, né, tem as suas consequências também, né? Então é importante, né, também a gente pensar nisso, né? Onde é que ele está ficando, onde é que ele está tendo a presença dele.